Olá, eu sou a doutora Paula Azevedo, médica dermatologista, e hoje eu vou tirar um pouquinho das dúvidas e de até uma confusão que existe entre o que é o Botox ou toxina botulínica e o que é o preenchimento. Então as pessoas confundem muito, chegam aqui falando: eu não quero aplicar toxina porque a boca vai ficar muito grande, as bochechas ficam muito cheias, eu tenho medo de ficar com a aparência muito diferente do que eu sou. Então existe uma dificuldade de se entender o que é a toxina, onde ela é aplicada, para que ela serve e o que é o preenchimento, pois ambos são procedimentos de muito bons resultados, os pacientes gostam muito e hoje em dia o que fica melhor é o que fica mais natural. Então a toxina botulínica, conhecida como uma marca de toxina que é o Botox, ela é aplicada para diminuir as rugas de expressão, que são as rugas dinâmicas, ou seja, que os pacientes fazem durante a gesticulação da face. Por exemplo, o ato de levantar as sobrancelhas, formando aquelas linhas na testa, o ato de encurvar as sobrancelhas, formando aquela ruga chamada ruga da braveza, e também ao sorrir, formando os pés de galinha. Então aqui, o paciente, por exemplo, tem aquelas rugas de franzir a testa. Então nós vamos vir com a toxina e vamos fazer alguns pontos de uma pequena quantidade, algumas gotas apenas de toxina nessa região, a fim de paralisar essa musculatura. Então isso de forma alguma vai te deixar com volume. Também aqui nos pezinhos de galinha, ou seja, aquelas rugas que se formam quando a pessoa sorri, nós vamos vir aqui e aplicar alguns pontinhos de toxina. Também naquela ruga que eu acabei de mencionar, que é a ruga da braveza, onde existe uma contração para juntar as duas sobrancelhas, então aqui também é possível de aplicar. E existem outros pontos da face também, como as rugas nasais, que nós podemos aplicar. Para levantar um pouquinho a ponta do nariz, também nós podemos fazer pontos e podemos fazer pontos em toda a face. Mas 80% da indicação está aqui no terço superior da face. Então, terço superior da face é toxina botulínica. Agora, já o preenchimento, ele é o que o nome mesmo diz. Ele é um material feito à base de ácido hialurônico que é biocompatível, ou seja, nós produzimos ácido hialurônico. Ele existe em abundância na nossa pele. Então, a partir dos anos, esse ácido hialurônico ele diminui e a pessoa passa a ter vincos que já não precisam de movimento para que eles apareçam. Então, por exemplo, o sulco nasogeniano, que é conhecido como bigode chinês, que é aquele sulco que ele pode até salientar quando a pessoa sorri, mas em posição estática, parada, a pessoa já apresenta. Então aqui nós podemos colocar o preenchimento. A outra coisa que nós podemos fazer com frequência é colocar um pouco de volume no lábio, porque com o decorrer do tempo existe uma interiorização do lábio, então o lábio começa a entrar um pouquinho para dentro da boca e quando nós volumizamos levemente esse lábio, nós conseguimos fazer com que esse lábio tenha a aparência de anos atrás. Uma outra região que a gente aplica muito ácido hialurônico é naquela ruguinha que existe entre o lábio e o queixo. A pessoa começa a ficar com o lábio mais caidinho e aqui nós aplicamos uma sustentação que vai devolver o sorriso para o lugar original e vai diminuir aquela ruguinha. Então, para resumir, nós podemos dizer de forma geral, é claro que existem exceções, que preenchimento nós vamos, por exemplo, salientar a região malar, nas mulheres principalmente, nós vamos salientar a região mandibular nos homens, nós vamos devolver o contorno da mandíbula. Então, em suma, o terço inferior da face é tratado com preenchimento e o terço superior da face é tratado com toxina botulínica. De modo geral, como eu disse, há exceções e ambos podem ser aplicados em outras regiões.